Como vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Meus queridos alunos do sexto ano, eu vou fazer aqui uma leitura dos textos aqui e para que auxilie vocês na resposta de vocês das atividades, correto? Essas atividades foi pedida a semana passada, mas vamos fazer aqui uma leitura para que vocês compreendam melhor. O tema é impactos ambientais. Quando a gente ouve essa palavra aqui, impacto, ou seja, significa prejuízo, certo? Impacto é o mesmo que prejuízo ao meio ambiente, certo? Ou seja, tem alguém, ou tem um grupo de pessoas, ou tem alguma coisa prejudicando a natureza, prejudicando o ambiente. Então vamos lá, observe o gráfico a seguir, não é isso? Em seguida, leia a reportagem. Nós temos um gráfico aqui, e a reportagem, eu não vou ler a reportagem, não. Vamos só ler o gráfico aqui, correto? A reportagem vocês podem ler vocês aí mesmo, mas só para você ter uma ideia, aqui está falando da população mundial. Então, no ano de 1990, a população mundial era em torno de 5,3 bilhões de habitantes, correto? Isso no ano de 1990, ou seja, há 30 anos atrás. No ano de 2017, a população mundial era estimada em 7,6 bilhões de habitantes, ou seja, em 27 anos teve um aumento aí de mais de 2 milhões de habitantes, não é isso? É um aumento muito grande. Estima-se que em 2030 a população mundial chega a 8,6 bilhões de habitantes. No ano de 2050, que esse número passa a 9,8 bilhões de habitantes, e em 2100, correto? A população mundial chega a 11,2 bilhões de habitantes, ou seja, é uma demanda muito grande por espaço, por comida, é uma degradação ao meio ambiente, porque esse aumento dessa população aqui vai gerar, certo? Um desgaste no meio ambiente. Essas pessoas vão brigar por espaço na natureza. E isso vai fazer o quê? A degradação do meio ambiente. Observe esse aumento da população mundial. Temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: explique com suas palavras que relação existe entre o gráfico e o trecho da reportagem. Beleza. Então, gente, imagine que o aumento da população mundial ele vai aumentar a demanda por alimento. A demanda por alimento ela aumenta a degradação do meio ambiente, certo? E vai gerar um problema para o bem-estar dessa população aqui, correto? Continuando aqui, nas explicações aqui, vamos ler um pouquinho aqui sobre os recursos naturais, correto? Estão presentes no ambiente e são utilizados pelo ser humano para a produção de alimentos e o desenvolvimento de materiais sintéticos que são usados em moradias, roupa, transporte, entre outras necessidades. Entre esses recursos estão os minerais, não é isso? O solo, a água, o ar, o petróleo, o carvão e o gás natural. Imagina aqui, esses materiais aqui, o ser humano extrai da natureza, correto? Mesmo os materiais sintéticos, eles são, certo? A matéria-prima para eles são extraídas da natureza, como o petróleo, por exemplo, certo? O carvão mineral, esse carvão é utilizado para obtenção de energia. O gás natural é retirado do subsolo também para a obtenção de energia. Os recursos naturais podem ser classificados em renovável e não renovável. Muito importante aqui, ó. Pessoal, o que é um recurso renovável e o que é um recurso não renovável? Os recursos renováveis são aqueles que você tira da natureza e a natureza ela repõe, correto? Gradativamente. Um exemplo de um recurso renovável. A madeira, por exemplo, é um recurso renovável. Se você retira uma árvore da natureza, certo? Desde que seja de maneira controlada, a natureza tende a repor, fazer a reposição dessa árvore,
certo? Então, podemos dizer que as árvores são recursos renováveis, desde que elas não sejam retiradas da natureza de forma indiscriminada, que é o que vem acontecendo. Quando você retira a água de um rio, de um lago, é um recurso renovável. Por que um recurso renovável? Vai chover, certamente vai chover e vai repor essa água, desde que você não faça isso é, com demasia, certo? Ou de maneira controlável. Então, recursos renováveis são aqueles recursos que a natureza ela repõe. E os não renováveis são aqueles que não tem como repor ou demora muito tempo para sua reposição, que acaba se tornando até mesmo inviável. Como, por exemplo, aqui o petróleo, alguns minerais são recursos não renováveis, porque não são renováveis na natureza. À medida que você retira, por exemplo, o petróleo da natureza, ele demora mais de 1 milhão de anos para se recompor. Isso torna ele um recurso não renovável. Então, quando você fala em material sintético, muitos deles são retirados, são fabricados a partir do petróleo, que é um recurso não renovável. Correto? Um recurso natural renovável é aquele que pode ser reposto no ambiente de maneira natural ou por meio de plantio. Quando você faz o reflorestamento, certo? É por meio de plantio, não é uma coisa natural, mas é um recurso renovável, certo? Desde que sua extração não seja maior do que sua reposição. Então, você não pode tirar mais da natureza do que a quantidade que consegue repor. Por exemplo, a cana-de-açúcar é um plantio cultivado da qual diversos produtos são retirados, como o açúcar, não é isso? E o álcool, utilizado como combustível em alguns veículos no Brasil. Aqui, ó, a cana-de-açúcar é uma planta que você, com 1 ano e pouco, né, ela chega à sua fase adulta, que você pode cortá-la, e dela são extraídos diversos outros materiais. Dentre eles, alguns alimentos, como o açúcar, correto? Ela é utilizada também na produção de alguns plásticos biodegradáveis, e na produção do etanol, que é o álcool. Então, muito importante isso. Ela certamente é fácil de repor na natureza. O homem consegue fazer o plantio dela rapidamente, certo? É um plantio cultivado da qual diversos produtos são retirados como no Brasil. Beleza, desculpa. Assim como todas as plantas, a cana-de-açúcar é um recurso renovável. Entretanto, se sua exploração for maior ou mais intensa do que seu plantio, haverá esgotamento desse recurso e ela deixará de ser considerada renovável. Então, mas quando você fala no plantio da cana-de-açúcar, é uma planta que tem aceitação em boa parte do Brasil, o solo aceita esse plantio, então é uma coisa muito fácil de plantar, correto? A água, o solo, o ar, a luz solar também são exemplos de recursos naturais renováveis. Então, gente, quando você utiliza a energia das hidrelétricas, correto? É um recurso renovável, porque ele depende das águas, correto? O solo é renovável, não é isso? O ar é renovável, a todo momento o ar está se renovando. A luz solar também é renovável, sempre haverá sol, correto? Então, quando você faz uso da energia derivada da energia solar, é isso? Das placas chamadas placas fotovoltaicas, essa energia é uma energia renovável, é uma energia limpa e renovável. A energia eólica, que é derivada do ar, na nossa região aqui tem, né, até as torres eólicas, também são energias renováveis. Então, são recursos renováveis. Correto? Um recurso natural não renovável, vamos falar de não renovável agora, é caracterizado por não poder ser reposto no ambiente em uma escala de tempo compatível com sua exploração. Por exemplo, quando sua reposição ocorre em milhares ou milhões de anos, como é o caso do petróleo, correto? Um exemplo é o petróleo, que leva milhões de anos para se formar, mas sua exploração é ideal. Desculpa, mas sua exploração é diária,
correto? Então, o mundo explora o petróleo diariamente. Então, é um recurso não renovável que tende a esgotar. O gás natural, o carvão e os minerais, como o ferro, o alumínio, o ouro, são exemplos de recursos naturais não renováveis. Correto? Esses elementos aí, ó, eles não conseguem se repor na natureza naturalmente e demora alguns para sua reposição são considerados milhões e milhões de anos. Então, é não renovável, tende a esgotar. Quando o recurso natural é intensamente explorado, ocorre a degradação do ambiente, ou seja, o esgotamento desse recurso. Sem a utilização de métodos que conservam o ambiente. Além do mais, gente, a utilização desses recursos aí ainda prejudica o meio ambiente. Além de faltar ele no ambiente, vai causar doenças em lagos, né, em rios, até mesmo no oceano, com a contaminação das águas. Uma vez que você retira esses materiais aqui, como alumínio, ouro, o ferro, você acaba prejudicando o meio ambiente. Continuando aqui, ó, quando um recurso natural é intensamente explorado, ocorre a degradação, foi o que a gente acabou de falar, né? É o que ocorre, por exemplo, com o petróleo no mundo, correto? Nós temos aqui exemplo de uma plataforma de petróleo, não é isso? A plataforma de petróleo, não é isso? É no Rio de Janeiro. O petróleo é um recurso natural não renovável, só lembrando vocês, viu? Ele tende a se esgotar. É uma plataforma de petróleo e esse recurso aqui, como a gente acabou de falar, ele tende a esgotar e ele não vai ser reposto na natureza. Então, o que é extraído nessa plataforma aqui? O petróleo. Então, o petróleo é um líquido viscoso, escuro, mal cheiroso, mas desse petróleo são extraídos diversos outros componentes, como a gasolina, o gás de cozinha, não é isso? O óleo diesel, o querosene, o lubrificante, parafina, diversa essência para perfume. Então, uma infinidade de produtos são extraídos do petróleo, correto? Correto? Então, atividades humanas e seus impactos ambientais. A extração mineral. Então, gente, a extração mineral ela tem causado grandes problemas no meio ambiente, contaminado rios, lagos e causando diversos problemas para o ser humano e para o meio ambiente. A extração mineral consiste na retirada de minerais presentes no solo. O ferro, o ouro, o cobre são exemplos de minerais que, após extrair, são utilizados na fabricação de ligas metálicas como o aço, utilizando na fabricação de veículos e na construção civil. Esses minerais são extraídos de rochas ou de solo, e sua obtenção gera a destruição da vegetação e do solo no local da extração. Produtos químicos também podem ser utilizados nesse processo e podem contaminar o solo, a água e, quando aquecidos, formam gases que poluem o ar. Então, gente, no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, e no Brasil, especificamente na região norte, na Amazônia, por exemplo, a extração ilegal de garimpos tem causado muito impacto, certo, no meio ambiente. Na extração ilegal desses minérios, acaba utilizando produtos químicos que escorrem quando chove, escorre para os rios e acaba contaminando os rios. Os rios contaminados, os peixes acabam sendo contaminados e como os peixes são contaminados, as pessoas que vivem naquelas regiões comem os peixes, se alimentam desses animais que ali vivem e também são contaminados e acabam adoecendo, certo? Muito perigoso e são danos que podem ser irreparáveis ao meio ambiente. Agropecuária também, não é só agropecuária causa impacto no meio ambiente? Sim, causa impacto. Por que ela causa impacto no meio ambiente? Eu não vou ler o texto porque vai ficar muito extenso. Então, ó, para que você crie nem só o gado bovino, no caso a cabra, a ovelha, o porco, o boi,
você precisa de pasto. Para você obter esses pastos, geralmente, os grandes pecuaristas, o que eles fazem? Os fazendeiros acabam derrubando as árvores que ali estão no solo. O que causa no solo com a derrubada das árvores? Ou seja, essas árvores aqui são a cobertura do solo, ou seja, a cobertura da terra. Com a retirada dessas árvores, o solo acaba ficando exposto. Aí ocorrem as chamadas erosões, valas na terra, tá vendo? E empobrecimento do solo aqui. Esse solo ele vai ser empobrecido porque ele não vai receber nutrientes. Quem fornece esses nutrientes? São os galhos das árvores, as folhas, são matérias orgânicas que transformam em adubo. E com isso, para você criar o gado bovino, você acaba destruindo também o meio ambiente. Causa impacto? Causa. Correto? Então, é bom pensar nisso. Continuando, não só na pecuária, mas como também na agricultura também. Observa aqui, para o plantio, é por isso que o aumento da população mundial vai gerar impactos ambientais. Por que esses impactos? Observe, o aumento da população vai aumentar também a demanda por comida. E para hoje, para se obter comida, não é isso? Vão ter que fazer o quê? Que desmatar. Desmatar o solo. Retirar mais árvore do meio ambiente, do solo. Isso vai fazer com que você utilize também muitos produtos químicos, como é o caso aqui, ó, nos plantios, utilizando produtos químicos, certo? Está pulverizando a lavoura, pesticida, inseticida, que também pode causar doenças, certo? Em quem trabalha na lavoura. E se você comer esses alimentos aqui, que podem ser alimentos contaminados com agrotóxicos, pode causar diversas doenças, dentre elas o câncer, correto? Porque utiliza muito produtos tóxicos, então faz muito mal. A industrialização e urbanização. Aumento da população mundial vai aumentar a cidade. Para aumentar a cidade, vai ter que diminuir a zona rural, vai ter que diminuir as roças. E para se diminuir a zona rural, vai ter que diminuir vai ter que desmatar, certo? Vai retirar a árvore do meio ambiente. E retirando a árvore do meio ambiente, você já sabe o que pode acontecer. Aquecimento, correto? Vai aquecer o planeta porque as árvores elas servem como um filtro que regula a temperatura. Então vai diminuir essas condições. Vai alterar o clima no meio ambiente. Ó. As indústrias fornecem grandes partes dos produtos utilizados pelo ser humano, entretanto, muitos deles emitem gases poluentes durante o desenvolvimento de seus produtos, o que resulta na poluição do ar. Correto? As grandes empresas poluem demais. Toda empresa polui, as grandes poluem ainda mais. Por quê? Ela emite muitos gases poluentes. Esses gases poluentes acabam prejudicando o meio ambiente. Assim como a indústria, os veículos também são uma fonte desse tipo de poluição, que é responsável por diversas doenças do sistema respiratório dos seres vivos, inclusive o ser humano. Então, quando você lança na atmosfera gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, esses gases, certo, que são derivados da queima do combustível fóssil, como petróleo, ou carvão, você acaba poluindo o ar. E o ser humano, diversos animais, mas em especial o homem, ele vai respirar esse ar poluído e vai causar diversos problemas respiratórios. E também vai levar, algumas pessoas não vão resistir e acabam morrendo também, porque a falta de ar limpo pode causar doenças como asma, bronquite, que leva a pneumonia e assim por diante. Com o crescimento da população das cidades, aumenta também a geração de resíduos sólidos, correto? Que é jogado nos rios, no solo, que acaba contaminando, popularmente chamado de lixo. Esse resíduo provém de diversas fontes, como residência, indústria e hospitais, sem o destino correto, ou seja, sem local apropriado para o descarte. Como lixeira, poço de coleta e aterros, eles se espalham pelo ambiente, contaminando o solo e a água. Alguns tipos de resíduos podem ser separados e enviados para a reciclagem, diminuindo assim o impacto ambiental que provoca. Então, gente, mas isso não é
uma coisa normal, principalmente no Brasil, que é um país subdesenvolvido. A reciclagem é muito pequena, correto? A coleta de lixo reciclado, ela não é feita de maneira correta, como alguns países desenvolvidos. Então, são descartados da natureza e acaba gerando diversos problemas, né, no meio ambiente, nas cidades, como alagamento, que causa morte, doenças, como a leptospirose, que é causada pela urina dos ratos, não é só, ou seja, esgoto sem tratamento, essas águas nos rios acabam poluindo os rios, rios que eram de água potável no Brasil. Existem muitos rios que é impróprio, como você pode, que não sei se alguém conhece aqui, mas o rio Tietê, é terrível de você passar ali dentro de São Paulo, porque ele tem um mau cheiro muito grande, certo? Mas não só o rio Tietê, como alguns outros rios também no Brasil. Aqui está mostrando cidades, nem só, Rio Grande do Sul, Recife. Olha o que acontece com o aumento da população. Eles vão para a zona urbana, vão disputar espaço e acaba, certo? Essa poluição visual então, as pessoas buscam melhores condições para viver e não pensam muito no futuro. Isso é prejudicial demais. Continuando aqui, nós vamos para a parte que tem uma questão aqui. O personagem da Chave se refere a quais tipos de hábito, por quê? Gente, o personagem da Chave, vou pedir um auxílio aqui. Vamos lá. Quando eu falo pedir um auxílio, por quê? Na página do livro aqui, a letra está muito miúda, muito pequena. Eu pedi auxílio a quem? Ao celular. Fiz uma foto e ampliei. Com a ampliação da foto, dá para mim ler aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu não estou enxergando direito, não. A questão diz o seguinte: observe a charge. Vamos ter que mudar, correto? A mulher falando para o homem, vamos ter que mudar. Aí vamos lá. O homem responde: sim, os nossos hábitos. Ou seja, a mulher perguntou se ela teria que mudar. O homem disse que sim, mas teria que mudar os hábitos. Ela referiu-se mudar de região, mudar de local. E o homem disse que não, que teria que mudar os hábitos. Correto? E no jornal aqui abaixo está escrito, ó, lei do lixo. Correto? Observa que é lei do lixo. A casa está inundada, tá vendo? Ó? Inundada por lixo. Então, ó, o personagem da Chave se refere a quais tipos de hábito, por quê? Então, gente, ó, então o que pode acontecer? O homem está referindo-se a mudar os hábitos. Como mudar esses hábitos? Como a gente pode mudar os hábitos para diminuir esse impacto? Correto? Descartar o lixo em locais corretos, correto? Os lixos sólidos em locais apropriados, para que não haja contaminação do solo e do ar, não é isso? Ou seja, existe locais apropriados, existe, certo? Não, pode não ser fácil de você encontrar, mas existe. Evitar o desperdício de alimento, correto? Não desperdiçar alimento, não fazer uso de materiais que vêm de fontes que agridem o meio ambiente, utilizar produtos reciclados, isso ajuda muito. Diminuir o consumo de energia também, diminui muito, ou seja, diminuir o impacto ambiental, porque você pode, se você não desperdiçar água, se você economizar água, economizar energia, você já está ajudando o meio ambiente, correto? Porque a água, se você desperdiça, vai ter que, para repor o consumo excessivo, vai ter que desmatar para construir mais barragens, mais reservatório de água. A energia é a mesma coisa, vai ter que, para construir fonte de energia, tem que haver desmatamento, tem que haver inundações de ambientes que ali vivia animais, certo? Até mesmo seres humanos, como é o caso da usina de Belo Monte, que foi desapropriado, muitas pessoas, muitas formas de vida deixou de existir por conta da construção dessa usina, que é a usina de Belo Monte, que gerou tanto impacto e tanta demanda teve e tem até hoje. Correto? Então, aqui, ó. Mas é o seguinte, nós vamos falar aqui dos 5R, tá vendo? Ó? O que é o 5R? Vamos lá, ó. O 5R, vamos ler o texto aqui. Existem diversas ações sustentáveis que pode praticar diariamente, como a redução no consumo de água e de energia elétrica, além de outras ações
relacionada à política dos 5 R's. Correto? Vamos estudar o significado de cada um dessas ações. Vamos lá? Um dos 5 R vamos lá, ó, reduzir. Observe aqui, ó, vamos lá, vamos falar aqui de reduzir. Quando falo em reduzir, diminuir o consumo de produtos industrializados e preferir aqueles que apresentem maior durabilidade e gerem menos quantidade de resíduo. Por exemplo, evitar embalagem desnecessária ou uso de produto, no caso de produto desnecessário. Então, ó, se você vai no mercado e tem hábito de ficar pegando sacola para pôr 1 quilo de arroz numa sacola, 1 quilo de feijão em outra sacola, isso você não está ajudando o meio ambiente, você está descumprindo os 5 R. O correto seria você pegar um saco de pano que é reutilizável e levar no mercado, como muitos faziam antigamente, quando nos mercados não tinha essa sacola. E com isso, você consegue trazer boa parte da sua alimentação que você compra no mercado em um saco de pano ou sacolas de pano, correto? Então, tenha bastante cuidado para que você não agrida ainda mais o meio ambiente que já está tão sofrido. Então, consuma só produtos que são produtos que têm uma vida útil grande para que você não descarte ele no meio ambiente e evite danificar o meio ambiente. Ou reutilizar ou reaproveitar. Quando você reutiliza ou reaproveita, também você está melhorando, certo? O ambiente, porque você não vai jogar esse produto na natureza para gerar lixo, e você deixa de comprar outro que, para a fabricação dele, você também agride o meio ambiente. Então, utilizar novamente embalagens e outros produtos, por exemplo, utilizar os dois lados do papel, correto? Então, quando você for imprimir um produto, utilize os dois lados do papel. Por quê? Você está reutilizando. Se você faz um trabalho com a cartolina, você pode usar um lado da cartolina para fazer um trabalho de um determinado assunto, e no outro lado, em outra atividade, lá no final do ano, ou até o ano que vem, você pode utilizar o outro lado da cartolina para fazer um outro trabalho, já que o outro lado está limpo. Você está ajudando o meio ambiente? Sim. Você está reutilizando, você está reaproveitando, correto? Copo de plástico também, ou embalagem de vidro. Então é o seguinte, se você reutilizar potes plástico ou embalagem de vidro, o vidro é muito fácil de lavar, certo? Você consegue descontaminar ele com muita facilidade. Então, nesse caso, é viável que você utilize produto de vidro. Refrigerante que não é uma coisa saudável, mas se você utiliza aquelas embalagens retornáveis, você está ajudando o meio ambiente. E toda vez que você compra um refrigerante que ele não é retornável, aquela garrafa PET é jogada, descartada de forma direta no lixo, sem ser reaproveitada, você também está prejudicando o meio ambiente. O terceiro aqui, é reciclar. Muito importante aqui, separar os resíduos para reciclagem. Por exemplo, não misturar papéis limpos, vidro, plástico e metais com o resto de alimentos e papéis higiênicos. O papel higiênico não tem como ser reutilizado. Isso é fato, correto? Mas muito desses outros resíduos aqui pode ser reaproveitado. O papel, por exemplo, o papel impresso, ele pode ser reaproveitado? Pode, o papel chamado de papel reciclado. É um pouquinho mais caro quando você compra, mas você não está derrubando uma árvore para fazer, para produzir esse papel. Correto? Então, recicle, reutilize. Outro aqui, o quarto aqui, repense. Repensar, gente, é você não tomar uma atitude do nada aí, Então, antes de você agir, pense antes de tomar uma decisão. E repense. Essa ação é necessária? Como diz o Pica-Pau, essa ação mesmo é necessária? Então, analisar os atos de consumo refletido. Então, cuidado. Cuidado para não consumir produtos desnecessários. Sobre as mudanças de atitude necessárias para contribuir com a conservação do ambiente. Então, não vai consumir produto que você não tem necessidade, entendeu? Então, utilize somente o que você precisa para sobreviver. Não fique
jogando embalagens no lixo, então recicle. Então é uma maneira de você repensar suas atitudes. E o planeta ele pede socorro. Como vocês sabem, estão passando por um problema sério, vários problemas sérios, que é causado justamente por não pensar. As pessoas não pensarem. Ou pense mais, o consumismo leva à ganância que acaba o consumo exacerbado de produtos sem necessidade. E por fim aqui, ó, recusar. Então, ó, te faz mal? Faz mal para o planeta? Então, recuse. Não, então não utilize. Então, recuse, você está ajudando o meio ambiente, sim. Evitar o consumo de produtos que causam danos ao ambiente ou à saúde, por exemplo. Preferir produtos de empresas que contribuem para a manutenção do ambiente. Evitar o uso de sacolas plásticas, como eu tinha falado lá em cima, evitar o uso de sacolas plásticas, isso ajuda, sim. E embalagens que não contribuem para a conservação do produto. Viu? Então, existe embalagem que é feita de alguns metais e são altamente poluentes, né, para o meio ambiente. Isso é prejudicial ao meio ambiente e a gente tem que evitar o consumo dessas embalagens. Cuidado com o alimento industrializado, que fique, além de causar diversos problemas para a saúde, doenças como câncer, ainda polui demais o meio ambiente. Então, prefere os produtos naturais. Correto? Então, está aí os 5R, mais uma vez, ó. Quais são os 5R? Reduzir, reutilizar ou reaproveitar, reciclar, repensar e recusar. Muito importante essas ações hoje no mundo que vivemos. Corretinho? Continuando aqui, a tecnologia para o bem. Então, gente, nós temos aqui um texto aqui que fala, vai falar justamente desses problemas causados. Observe que nós temos aqui, ó, um homem em um rio, um lago aqui, né, ó, e ele está sobre uma canoa. Mas observe que no lago os peixes morreram. Por que esses peixes morreram? Se você ler o texto aqui, você vai perceber que o texto vai dizer que houve contaminação no solo e nas águas. E com a contaminação das águas, ou seja, o que aconteceu com os peixes? Morreram. E esse homem que depende da pesca, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer um impacto? Ele vai sofrer um impacto grande, porque ele vai faltar alimento para ele, ou ele vai ser obrigado a migrar, ou seja, sair desse lugar e ir para outro em busca de alimentos. E isso aqui causa fome, causa doenças também, dentre outros, correto? Então, muito, muito importante você repensar e não achar que o mais importante é o dinheiro. O dinheiro não está acima de tudo. Certinho? Então, esse texto aqui tem 3 perguntinhas, espero que você tenha lido ele, entender um pouco a parte dos 5 R's, correto? Vamos ler uma parte desse texto aqui. A tristeza ao ver várias famílias sem água e toneladas de peixes mortos devido a um derramamento de óleo em um rio. Correto? O óleo vem do petróleo. O petróleo é um produto não renovável. Correto? O óleo, ele contaminou a água, que vai fazer falta para essa pessoa. Ou seja, a água, onde ele vai retirar água para beber? Vai buscar em outros locais. Correto? E matou não só os peixes, mas outras formas de vida que tinha dentro do peixe, como micro-organismo que tinha aqui. Correto? Fez a estudante Raíssa Müller, de 19 anos, não é só, desenvolver uma esponja que repele a água, absorve o óleo e que também pode ajudar na crise hídrica que o Brasil enfrenta. O material que funciona como uma esponja é feito a partir de um material que passa por diversos tratamentos químicos para absorver somente o óleo e repelir a água. A taxa de absorção é de até 22 vezes o próprio volume. Que legal, né? E o material pode ser reutilizado por pelo menos 5 vezes, e que o torna ainda mais barato.
e sustentável. Explica a estudante. Claro, vai fazer uma esponja para retirar o óleo da água, ou seja, para descontaminar o rio aqui, ou pelo menos minimizar o impacto. Essa esponja ela não vai ser descartável facilmente, porque ela vai ser reutilizável pelo menos 5 vezes, correto? E terminando aqui, talvez essa técnica no mercado poderia nos ajudar se aplicada em um processo de limpeza das águas em rios e lagos com altas taxas de poluição, vazamentos em tanques subterrâneos de gasolina e acidentes da indústria química, sendo incorporada tanto para proteção do bioma, é isso, os biomas, quanto para o uso da população. É, o descarte incorreto de óleo de cozinha, nem só. Acredita a Raíssa, então, a menina que é estudante que desenvolveu essa esponja, ou pelo menos tem ela em mente, né? Então, muito importante você pensar, você ter atitude e você não causar esses impactos no meio ambiente. Lembrando que muitas pessoas não estão nem aí para o meio ambiente. Estão mais preocupados com o agora e esquece do futuro. O futuro tem que ser pensado, tem que ser estudado, a gente tem que estar fazendo as coisas hoje alinhada com o futuro, porque se a gente não pensar no futuro, então a gente não vai ter o futuro, então vai deixar de existir, correto? Então, tudo de bom para vocês, responda as questões e é isso aí. Abraço.